Olá, eu sou o Dr. Bruno Maciente, do Núcleo de Obesidade da Indovale. E a gente teve muita pergunta em relação ao Ozempic. Hoje a gente vai falar quando que a gente usa e como que a gente usa o Ozempic no tratamento de obesidade aqui no Núcleo. Antes de começar, eu queria só te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Se sempre tiver conteúdo novo, você vai ficar sabendo. O Ozempic ele é aprovado no Brasil basicamente como coadjuvante no tratamento da diabetes tipo 2, mas um dos efeitos dele também é a perda de peso. E quando que a gente usa o Ozempic ou então o Saxenda, no tratamento desses pacientes com obesidade? Bom, a gente tem 2 vídeos explicando o mecanismo de ação, como que é a aplicação, tanto do Ozempic quanto do Saxenda. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Hoje a gente vai explicar basicamente quando que a gente usa esses medicamentos. Os 2 medicamentos eles são análogos de GLP-1, então eles vão atuar aumentando a produção de insulina, reduzindo a produção de glucagon e atuando também no sistema nervoso central, reduzindo um pouco a fome. Então eles melhoram o controle da glicemia, diminuem a glicose no organismo do paciente, e também tem um efeito na perda de peso. A gente já falou aqui várias vezes no canal que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e de difícil controle. Então a gente vai fazer um paralelo aqui com a diabetes. No paciente que tem diabetes tipo 2, às vezes a gente vai indicar dieta, exercício físico. Se mesmo assim a glicose desse paciente estiver muito alta, a gente entra com alguns medicamentos orais e vai acrescentando medicamentos, às vezes até chegar na insulina, para poder controlar a glicose desse paciente. A mesma linha de raciocínio serve aqui para a obesidade. A obesidade ela tem que ser abordada de uma forma multidisciplinar. A gente sempre frisa isso aqui bastante no núcleo, Então, além do trabalho com nutricionista, com reeducação alimentar, a parte psicológica é muito importante, Quais gatilhos levam a gente, às vezes, a descontar ali na alimentação. A parte médica aqui, a gente vai trabalhar com um balão intragástrico ou com a gastroplastia endoscópica. Mas mesmo assim, às vezes tem alguns pacientes que às vezes ou têm um peso muito elevado ou às vezes já atingiram uma perda de peso, mas é preciso uma manutenção. E nesses pacientes a gente pode entrar tanto com o Saxenda quanto o Ozempic. O Ozempic especificamente para aqueles pacientes que têm diabetes tipo 2 ou então às vezes já tem uma resistência insulínica muito importante. Às vezes a gente introduz esses medicamentos para poder auxiliar na perda de peso desse paciente e no controle da glicemia. E quando que a gente pode utilizar o Saxenda? Nos pacientes que fizeram gastroplastia endoscópica ou nos pacientes que colocaram balão intragástrico? Bom, a gente usa como adjuvante. Ele não é o principal ator aí na perda de peso. Aliás, o principal ator na perda de peso sempre é o paciente, A gente está sempre aqui para poder ajudar o paciente, mas o principal ator é o paciente. No caso dos pacientes que colocaram balão intragástrico, por exemplo, a gente pode, se for um balão ajustável, a gente pode reajustar o volume do balão desse paciente de forma que ele consiga perder mais peso. Mas se mesmo assim ainda tiver uma necessidade maior de perda de peso, a gente pode associar um desses medicamentos. Nos pacientes que fizeram gastroplastia endoscópica, isso também pode acontecer. Às vezes aquele paciente que fez gastroplastia endoscópica está perdendo bastante peso e quando essa curva de perda de peso começa a reduzir ou começa a estacionar, às vezes a gente pode associar tanto o Saxenda quanto o Ozempic, no caso do paciente, por exemplo, se ele tiver uma diabetes tipo 2, para aumentar essa perda de peso. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que a associação entre os 2 métodos, ou o balão intragástrico ou a gastroplastia endoscópica, somada ao uso ou do Ozempic ou do liraglutida, a perda de peso ela tende a ser maior do que os 2 isolados. Então, isso é um bom ponto positivo aí para a gente associar esses medicamentos. E uma terceira alternativa seria para aquele paciente, por exemplo, que já colocou o balão intragástrico. No momento que ele retira o balão intragástrico ou está para retirar o balão intragástrico, se tem uma necessidade ainda de perda de peso, a gente pode associar
um desses 2 medicamentos como uma forma de manter mais tempo essa perda de peso, tendo maior benefício para o paciente. Só lembrando que esses medicamentos eles devem ser utilizados com prescrição e acompanhamento médico. É um medicamento que, apesar de muito bem tolerado, ele não é isento de efeitos colaterais, né? Então ele tem que ter uma indicação precisa para que o paciente possa se beneficiar do uso. E aí, você já usou o Ozempic ou o Saxenda? Teve perda de peso, não perdeu peso, teve algum efeito colateral, algum sintoma? O que você achou? Conta aqui pra gente nos comentários. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários que a gente vai responder. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar.